Professor, você está me ouvindo? Agora eu estou. Boa noite. Boa noite. Professor, o senhor tem como disponibilizar essas aulas gravadas para nos ajudar, porque está um pouquinho complicado. Porque a semana passada eu até me conectei, só que não deu para assistir a aula toda, porque eu tive um probleminha aqui na minha casa. Aí eu fiquei sem entender umas coisas. Pronto. Aí, Quando eu terminar aqui, eu faço isso. se o senhor disponibilizar essas aulas, eu vou ficar revendo, entendeu? Certo. Tá bom. Faço isso sim. Quando terminar a aula, a gente faz isso. Eu disponibilizo para vocês. Então, vocês conseguem visualizar aí a tela compartilhada? Sim. Vou começar, tá? Então, como eu falei para vocês, o assunto da gente hoje é o segmento farmacoterapêutico, né? E eu vou apresentar para vocês o método DADA, que é um dos métodos mais empregados para a realização desse segmento farmacoterapêutico. O que é o segmento farmacoterapêutico? O segmento farmacoterapêutico consiste na avaliação que a gente faz na terapia farmacológica do paciente, né? Onde a gente busca identificar problemas relacionados a medicamentos, problemas relacionados àquela terapia, e através de evidências, através de informações técnicas, a gente tenta corrigir aquela, né, intervindo, né, dentro de alguns dos aspectos relacionados ao medicamento. Então, a gente pode fazer a recomendação da suspensão do medicamento, a gente pode recomendar aumento ou diminuição de dose, recomendar substituição de algum medicamento, adição de novos medicamentos. Lembrando que a maioria dos medicamentos, claro, todos os tarjados, a gente não pode fazer prescrição. Então, o farmacêutico ele não tem autonomia para incluir ou para remover o medicamento de algum paciente sem autorização do médico. A não ser, obviamente, ele recomendar a suspensão do tratamento, no caso daquele tratamento estar apresentando alguma reação adversa grave, tá? Prevista ou não prevista da terapêutica daquele paciente, e imediatamente informar ao prescritor, né, sobre a suspensão e relatando quais são os motivos que levaram você a adotar aquela conduta lá. Então, o método DADA ele tem uma forma racional, né, etapa por etapa, para que a gente possa fazer isso daí. O método DADA ele foi desenvolvido pela cientista Maria José Faustada, em cooperação com outros cientistas aí, que vocês podem ver na tela, num grupo de assistência farmacêutica hospitalar que iniciou a sua aplicação na Espanha, tá? Então, de lá para cá, ele vem sendo adaptado para empregar em diferentes outras áreas da farmácia, né? Na farmácia clínica, inclusive nas drogarias, farmácias magistrais, né? Ou farmácias públicas também. Então, ele é um método relativamente fácil, é simples de aplicar, né? Bastante eficiente e que, quando a gente domina essa ferramenta aí, né, a gente consegue fazer importantes intervenções terapêuticas na farmacoterapia desse paciente. Então, o objetivo que a gente tem, quando a gente utiliza o medicamento, é melhorar a qualidade de vida de um paciente, né? Seja através da cura da doença, né? E as doenças que não têm cura, no caso de doenças crônicas, né? Controlando aquela doença, a evolução daquela doença ou os sintomas que aquela doença pode acarretar. Então, você pode intervir aí dentro de infecções, né, virais ou infecções fúngicas, infecções microbiológicas, né, você pode intervir aí dentro de processos inflamatórios, né, que são processos que podem ser revertidos. Ou a gente pode intervir ainda, que é até mais comum, mais usual, dentro de condições crônicas, né, tipo auxílio na farmacoterapia de um paciente com diabetes, com hipertensão, com asma, com artrite, doenças neurodegenerativas, né, Parkinson, Alzheimer, doenças infecciosas como o próprio HIV.
Tudo isso daí a gente tem capacidade de intervir na farmacoterapia fazendo o segmento farmacoterapêutico desse paciente aí, tá? Só lembrando que o segmento farmacoterapêutico, ele é protocolado, então necessariamente ele precisa de registro de informações. O que a gente mais contesta em relação às atividades clínicas farmacêuticas é justamente a falta de hábito de se registrar essas informações aí. Então, se você atua como farmacêutico clínico, você precisa saber registrar essa informação e fazer acompanhamento de prontuário desse paciente, né? Já discutimos em outras oportunidades que esse acompanhamento, ele tanto pode ser um acompanhamento virtual, né, digital do prontuário, ou pode ser um prontuário físico, tá bom? Daquela forma que melhor, que as condições do local, obviamente, permitam, né, se você dispõe de um computador, dispõe da internet, sugiro que você faça ele digital. É mais fácil de você organizar, né, e não vai ocupar espaço físico dentro da sua farmácia, que normalmente já é um estabelecimento com um espaço limitado. Mas caso não seja possível, né, ou você tiver um volume pequeno de pacientes, você pode sim, se preferir, fazer ele, esse registro físico aí, tá? No papel mesmo, no prontuário físico do paciente. Então, por que é importante a gente realizar segmento farmacoterapêutico, tá? Cada vez mais a gente vê um número crescente de medicamentos entrando no mercado. Então, estima-se que anualmente 150 novas drogas elas sejam aprovadas pelas agências reguladoras para uso clínico. E isso daí aumenta muito a possibilidade terapêutica que os médicos eles possuem, que os prescritores, né, de uma forma geral, possuem na hora de escolher a farmacoterapia do paciente. Né? E a gente sabe que, dependendo do mecanismo de ação, da forma como aquela droga é absorvida ou a forma como aquela droga é eliminada, a gente pode ter um grande número de reações adversas, interações medicamentosas, grande número de reações tóxicas, né, por superdosagem ou mesmo subdosagem. Antes que a gente esteja atento às terapias que o paciente faz, para que a gente possa, né, identificar quais são as dificuldades, se aquela terapia está ou não está sendo eficaz no tratamento, no controle da doença daquele paciente lá, tá bom? Além disso, quando se coloca um novo medicamento no mercado, a justificativa da inserção desse novo medicamento ele tem que ser proporcionar um tratamento melhor, tá? Um tratamento mais seguro, um tratamento em menor tempo, um tratamento com maior tempo entre as doses terapêuticas, tá? Um tratamento com menor efeitos adversos. As novas drogas elas têm que apresentar vantagem competitiva em torno das drogas que já são consagradas, das drogas que já têm seu uso amplamente utilizado. Eu não vou deixar de prescrever uma droga, um fármaco, que eu já conheço a segurança, que eu já conheço a toxicidade, que eu já conheço a resposta do paciente para aquela droga ali, em detrimento de prescrever uma droga nova, se aquela droga ela não apresentar para mim uma melhora clara na condição da farmacoterapia do paciente, tá? A gente esteja ciente. Obviamente que, por vezes, acontece a inserção de novas drogas que a gente percebe que não tem vantagens terapêuticas relacionadas a outras que já acontecem. Então, essas drogas, normalmente, elas acabam não pegando. Né? A gente vê aí uma porção de analgésicos, anti-inflamatórios, não esteroidais principalmente, antimicrobianos, que eles são lançados no mercado, porque a empresa já investiu, né? E posteriormente observou-se que não tinha vantagem. Muitas vezes a empresa acaba tendo prejuízo no lançamento desse fármaco aí, né? Às vezes até insiste com questão de propaganda, mas o fármaco ele não emplaca, tá? O medicamento ele é a arma terapêutica mais utilizada para manter ou melhorar a saúde da população. Inclusive, é uma conta até da gente fazer esse questionamento aí, né? Alguém já viu alguma mãe, né, de criança levar o filho na emergência com febre, com tosse, e sai feliz quando o médico não prescreve nenhum medicamento? Ah, mãe, dê só água, dê descanso, dê uma alimentação melhorzinha para a criança? Infelizmente não, né? O hábito que a gente tem, né, em qualquer faixa etária, o dia é o médico esperar que aquele médico ele prescreva um medicamento para a gente. Então, o médico bom é o médico que prescreve o medicamento
quando, na verdade, o medicamento ele é uma das estratégias utilizadas para a promoção da saúde. Né? O tratamento nunca pode ser focado no medicamento. O tratamento ele tem que ser focado no paciente e nas necessidades que ele tem, de ter o medicamento certo, para a doença correta, pelo tempo correto, na posologia correta, e aquilo que a gente já viu de uso racional. Certo? Mas por mais que seja racional a escolha da terapia do paciente, obviamente, N fatores podem levar aquela terapia a uma falha. Então, por muitas vezes, o desconhecimento ou descumprimento da farmacoterapia por parte do paciente, muitas vezes o prescritor, né, devido à rotina que a gente sabe da consulta médica ser muito rápida, ter muita demanda, o prescritor não tem tempo para orientar o paciente de como deve ser utilizado aquele medicamento, né, de como deve ser administrado aquele medicamento, por quanto tempo, quando ele pode, quando ele não pode tomar, e isso aí acaba recaindo, então, nas mãos do farmacêutico prestar essa orientação, tá? As doenças crônicas, como, por exemplo, a hipertensão, estima-se que 50% dos pacientes hipertensos que têm um tratamento farmacológico prescrito não aderem àquele tratamento. Né? O que é falta de adesão, que a gente já viu? Quando o paciente não toma o medicamento conforme aquele medicamento deveria ser utilizado. Tá? A coisa mais comum que a gente vê é o quê? Paciente hipertenso, que toma medicamento, que tem prescrito medicamento antihipertensivo, mas só toma um antihipertensivo quando se sente mal. Né? É uma coisa mais comum da gente observar aí. Ou o paciente que não é hipertenso, né, e tem uma crise hipertensiva, vai lá e toma um antihipertensivo por conta própria, porque alguém recomendou. Então, esses problemas, essas falhas na farmacoterapia, elas têm que ser avaliadas para que a gente possa fazer a intervenção correta. Tá? Então, o método dado ele vai servir para isso, para que a gente possa identificar onde é que essa falha está acontecendo e qual que é a intervenção mais correta a ser realizada. Então, o segmento farmacoterapêutico, ele é um serviço profissional, né, exclusivo do profissional farmacêutico. Então, você não pode delegar isso daí a outros profissionais, que não um profissional farmacêutico. Ele tem como objetivo detectar os problemas relacionados com os medicamentos, que a partir de agora a gente vai chamar de PRM, tá? A sigla de problemas relacionados a medicamentos, para prevenir e resolver resultados negativos associados aos medicamentos. A gente vai ver quais são todos esses resultados negativos possíveis, tá bom? Para que se faça o segmento farmacoterapêutico, a primeira coisa que a gente tem que ter é que entender que ele implica num compromisso firmado entre o profissional e o paciente. Então, ambos têm que estar comprometidos na solução daquele problema ali, né, naquela avaliação farmacoterapêutica. Senão, a chance de fracasso ela vai ser muito grande. Então, tanto o paciente tem que ser orientado sobre a necessidade de realizar esse segmento farmacoterapêutico, o profissional tem que estar ciente, tem que estar munido de informação, seguro das ferramentas que ele dispõe para realizar esse segmento farmacoterapêutico e, de preferência, esse profissional entrar em contato com o prescritor, com o médico do paciente, para informar que está realizando esse segmento farmacoterapêutico. Porque a profissão médica em si, ela já consegue ter uma relação de confiança entre profissional e paciente muito estabelecida culturalmente. Então, é meio que o que o médico fala vira lei. Se o médico fala para o paciente que ele precisa fazer o acompanhamento da farmacoterapia dele, tenha certeza que aquele paciente ele não vai sair de dentro do seu consultório. Ele não vai sair de dentro da sua clínica, de dentro da sua farmácia, porque ele vai fazer questão de ter esse acompanhamento aí, né? Sobretudo, claro, a gente está falando de pacientes idosos, né, que são os pacientes onde a gente vai encontrar o maior número de problemas relacionados a medicamentos, né, principalmente por conta da polifarmacoterapia que eles realizam. Né, o uso de inúmeros medicamentos para diversas patologias, chances de reações e interações muito maiores do que nos demais pacientes, e alterações metabólicas, alterações de disfunção hepática renal para metabolismo e eliminação desses fármacos aí, diminuição na absorção, tem que ter ajuste de dose, tem que ter acompanhamento farmacocinético. Nossa, as possibilidades são enormes, né? Vocês já conhecem a resolução 585/2013
do Conselho Federal de Farmácia, que fala sobre as atribuições clínicas do farmacêutico. Então, praticamente tudo aquilo ali a gente consegue aplicar em pacientes idosos, tá? Como eu falei para você, o segmento farmacoterapêutico, uma vez que ele tem esse compromisso, ele tem que ser realizado de forma contínua. Não é, o paciente veio aqui na minha farmácia comprar um remédio, estava passando na praia aqui perto, parou para comprar um remédio, eu vou fazer o segmento farmacoterapêutico dele. Não, não é assim que funciona, tá? Para realizar o segmento farmacoterapêutico, aquele paciente tem que entender que ele vai ser acompanhado. Até porque os pontos importantes que a gente tem vai ser a avaliação, a intervenção, as metas terapêuticas que a gente vai estabelecer para o paciente quando ele retornar e a avaliação daquele paciente depois que ele volta. Então, se eu simplesmente faço uma intervenção, libero o paciente, nunca mais vejo a cara dele, como é que eu vou saber que a minha intervenção surtiu efeito? Não pode. O paciente saiu do seu consultório, ele tem que sair já sabendo quando ele vai voltar. Tá? Essa volta pode ser depois de um mês, depois do fim do tratamento, com 15 dias, não importa. Depende, claro, da situação que você está intervindo. Você precisa saber quanto tempo é necessário para surtir efeito aquela intervenção que você está fazendo. Pode ser a redução da glicemia, pode ser uma diminuição do intervalo das crises asmáticas. Então, você quem vai julgar esse tempo aí, tá? Vai colaborando com o paciente, com a equipe de saúde, então vai ser uma atividade sempre multiprofissional. A gente fala muito do médico, porque a atenção à saúde está muito voltada no médico, mas se você trabalha em um hospital, se você trabalha numa unidade de saúde, onde você tem diversos profissionais para fazer assistência do paciente, então fica até mais importante, mais complexo e melhor para o paciente as diferentes intervenções que cada profissional pode realizar. Então, você vai ter um enfermeiro explicando como aquele medicamento deve ser administrado, quais cuidados que ele deve ter para evitar algumas marcas, por exemplo, marcas de agulha. Você pode ter um nutricionista informando sobre como deve ser o acompanhamento nutricional daquele paciente, fisioterapeuta dizendo quais são as atividades que aquele paciente tem mais dificuldade ou mais facilidade de fazer. E tudo isso aí vai dar dicas para que você possa escolher a melhor intervenção possível, tá? E o objetivo da gente sempre vai ser atingir resultados concretos que melhorem a qualidade de vida do paciente. Então, no final de tudo, se você vai diminuir a glicemia, se você vai melhorar a pressão arterial, se você vai aumentar o intervalo entre crises asmáticas, se você vai diminuir a frequência de crises convulsivas, o que vai importar é se aquela intervenção ela melhorou a qualidade de vida do paciente. Tá? Então, o paciente ele tem que perceber que houve uma melhora na qualidade de vida dele com a intervenção que você fez, para que a relação de confiança ela possa permanecer e que o paciente ele possa valorizar aquele serviço que foi realizado. Então, quando a gente fala de história de farmacoterapêutica, a história farmacoterapêutica do paciente é quando a gente faz a avaliação de todo o processo de assistência que o paciente ele tem. Então, assim, a entrevista inicial que a gente vai coletar aqueles dados dos pacientes lá. Eu lembro que eu falei para vocês sobre o método SWOT, que a gente pega dados subjetivos e dados objetivos daquele paciente. Subjetivo é o quê? Todas as informações clínicas que o paciente puder passar para a gente. Então, o paciente ele vai informar para a gente o que é que ele está sentindo, por que ele está ali, quais são, não os problemas de vida, mas quais são os sintomas e os sinais que ele tem sentido, para que a gente possa associar isso a um possível efeito do medicamento, ou efeito do medicamento ou ausência de medicamento. Então, é preciso que a gente colete esses dados aí. Mas é importante também a gente fazer a coleta dos dados objetivos, principalmente prescrição médica do paciente. Então, quando a gente orienta o paciente para o segmento farmacoterapêutico, a gente informa para aquele paciente que é preciso o paciente levar todos os medicamentos que foram prescritos para ele. Se ele tiver a prescrição, melhor. Se não, ele leva as caixas dos medicamentos. Paralelo a isso, a gente pede, claro, que ele leve todos os medicamentos que ele faz uso, mesmo não sendo prescrito. Você sabe o que é que está na prescrição dele e o que é que ele está tomando por automedicação.
certo? E aí, associa-se a isso resultado de exames laboratoriais, exames de imagem, né? Então, por exemplo, é uma coisa que o farmacêutico não vê dentro da sua grade curricular, mas que na hora do consultório aparece. Um raio-x, né? Uma ressonância magnética, uma ultrassonografia. E a gente tem que ter a habilidade, um eletrocardiograma, a gente tem que ter a habilidade para saber interpretar esses resultados aí. Né? E aí vai muito do que a gente tem que ser autodidata. É o que a gente fala assim, o ânus da gente ter uma profissão tão diversificada, né, de uma profissão com mais de 150 áreas de atuação diferentes, quase 150 áreas de atuação diferentes, que a gente tem que ver muita coisa num espaço curto de 5 anos. Né? Então, tem muita coisa que acaba passando despercebido, que a gente vai ter que aprender, né, ou através dos cursos de pós-graduação, ou através do autodidatismo mesmo, né, você estudando por conta própria, lendo, parando para ler. Eu sei que muita gente pensa, tô doido para terminar a faculdade, tô doido para não precisar mais frequentar as aulas. Gente, aqui vocês vão ter 10%, e olha lá, do que vocês vão precisar para quando chegarem lá fora no mercado de trabalho. Tá? O mercado de trabalho ele é extremamente exigente, ele está se atualizando constantemente. Né? Vide aí a Covid-19, porque a gente lê hoje, amanhã parece que não é mais verdade. Então, tudo, a informação, hoje ela chega muito rápido, a tecnologia evolui muito rápido, a gente tem que estar atento a essas evoluções aí, estudando por conta própria, para que a gente possa, né, prestar o melhor serviço possível. Serviço meia boca, serviço mais ou menos, tem um monte de gente aí fazendo. Se vocês querem ser reconhecidos como bons profissionais, querem ser remunerados, né, por isso, proporcionalmente pelo conhecimento que vocês têm, precisa-se estar constantemente atualizado. Né? Então, a gente tem uma enorme oferta aí de cursos, sejam presenciais ou utilizando as tecnologias, né? E o que a gente não pode é admitir que a gente fique parado dentro da nossa profissão, porque é muito amplo. Na história farmacoterapêutica do paciente, a gente vai fazer, a gente vai pegar toda a história clínica do paciente, né, os pareceres que os médicos emitiram sobre eles, qualquer tipo, né, de informação que tenha relevância para a condição clínica e principalmente para a farmacoterapia do paciente deve ser considerado nesse momento. Quanto mais informação você tiver, pode ser que muita informação ali não seja relevante. Quanto mais informação você tiver, mais racional você vai poder tomar a sua decisão, tá? Então, aqui está os dados do paciente que a gente precisa anotar, né? Coloca o nome dele completo, coloca os dados de contato, para caso você tenha necessidade de se comunicar com ele, endereço essencial, e-mail, telefone. Né? Hoje é muito comum a gente utilizar, por exemplo, o WhatsApp. Às vezes o paciente usa o telefone e o WhatsApp dele é outro. É importante que você tenha um registro, né, dessa informação aí, para que se possa ter o controle aí. Tá? E o que a gente vai avaliar nesse método dado? A avaliação, basicamente, ela vai estar relacionada aos resultados negativos associados aos medicamentos. Tá? Tem uma pequena diferença entre o que a gente fala sobre problemas relacionados a medicamentos e resultados negativos associados aos medicamentos. Tá? O problema relacionado ao medicamento ele vai consistir de uma forma mais ampla, tá? Em tudo que está sendo pertinente ao uso ou não de um medicamento. Você usar um medicamento e ele provocar um efeito adverso é um problema relacionado ao medicamento. Tá? Você não usar o medicamento e você ter algum sintoma, algum problema, o paciente ter algum problema por não usar aquele medicamento também é um problema relacionado ao medicamento. Tá? Agora, resultados negativos associados ao medicamento, ele restringe-se às atividades onde a gente intervém, né, com o medicamento. Então, o PRM ele é mais amplo do que o RNM. Por isso que hoje, né, a gente trata muito mais como PRM e não como RNM, embora sejam, né, terminologias muito recorrentes. Tá?
Resultados negativos, né, implica necessariamente em alguma consequência danosa provocada pelo medicamento. Problema relacionado ao medicamento não necessariamente é um resultado, ele pode ser decorrente de um não uso desse medicamento aí. Então, a definição de PRM, ela foi realizada lá na Espanha, no segundo consenso de Granada, tá? Então, foi publicado lá, e aí a gente observa algumas informações aqui. Iniciou lá em 1990, por estudos colaboradores, né, pelo termo Drug Related Problems, e aí quando traduziu-se, né, para o espanhol, foi traduzido como problema relacionado a medicamento. Desde o ano de 2007, o debate acerca da idoneidade e do significado desse termo permaneceu aberto, porque realmente era bastante controverso. O que é o PRM, o que é o RNM, se é reação, se é prevista, se não é prevista, tá? E aí a gente definiu lá no segundo consenso de Granada que problemas de saúde, né, entendidos como resultados clínicos negativos devido à farmacoterapia, que, provocado por diversas causas, conduzem ou não ao não alcance do objetivo terapêutico ou ao aparecimento de efeitos não desejados. Tá? Então, o problema relacionado ao medicamento ele vai ser um problema de saúde, o paciente ele tem que manifestar esse problema de saúde aí, tá? Esse problema, obviamente, ele vai ser um resultado clínico da intervenção negativa, né? Vai estar fazendo algum tipo de mal para esse paciente e que foi provocado pela farmacoterapia e não pela doença, né? Algumas doenças, naturalmente, elas vão evoluir e os efeitos não estão relacionados com a falta, né, o erro do medicamento. O medicamento não tem tecnologia suficiente para tratar. Tem que saber também fazer essa diferenciação aí, né? Inclusive, a gente tem que entender bastante de patologia, da semiologia da doença também, tá? Como eu falei, são diferentes causas, né? E né, vão acabar resultando a não se atender, não se alcançar o objetivo que tinha-se com a introdução da tá bom? Que a gente já falou, né? Que é os resultados clínicos negativos. Que a gente já falou. Tá? Depois eu passo essa apresentação aqui para vocês, porque tem bastante texto. Nessa apresentação é da professora Mariana. Não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece a professora Mariana. Ela já foi coordenadora do curso de farmácia, tá? Uma das melhores farmacêuticas clínicas que a gente tem aqui no estado de Alagoas. E a professora Mariana, até recentemente, era coordenadora acadêmica da nossa instituição aí, tá? Então, peguei essa apresentação aqui com ela. E aí eu pedi para ela deixar alguns conceitos aqui que vai ser importante para vocês lerem depois. Então, vou ler aqui também para a gente. Aqui só você tem entrada. Professor, esse slide aí vai ser disponibilizado no AVA, ele aí? Professor? Oi? Esses slides que você está colocando, você vai disponibilizar no AVA também? Meu microfone está tão baixo, eu não consegui entender o que você falou. Você vai disponibilizar esses slides aí no AVA? Agora. Vou mandar para vocês os slides depois. Tá. Porque no AVA vai ficar melhor para a gente dar uma estudada depois. Viu? É bom. Então, gente, os resultados negativos ao medicamento, né, eles vão ser problemas de saúde, seja alterações não desejadas no cuidado que a gente tinha àquele paciente, né, atribuído ao uso ou desuso daquele medicamento. Então, a gente tem que ter uma forma de medir esse resultado negativo ao medicamento. Né? Por isso também a importância da gente ter uma base boa em semiologia, a semiologia farmacêutica. A gente não tem a disciplina de semiologia farmacêutica, inclusive uma discussão que a gente tem junto com as comissões de educação para que seja obrigatória a inclusão da semiologia farmacêutica na matriz curricular, por enquanto ela é recomendada, mas ela ainda não é obrigatória. Mas nessa semiologia, a gente mune-se de instrumentos para fazer a avaliação de sintomas, tá? De sinais, né, que o paciente pode apresentar,
eventos clínicos, né, o que pode acontecer com o paciente clinicamente que a gente possa avaliar, a medição metabólica ou fisiológica, né, que aí vai ser utilizada através de exames, né, pode ser um exame de sangue, urina, exame de fezes, pode ser um exame de imagem, um exame bioquímico, um hemograma, ou mesmo a morte do paciente. Né? A morte ela também pode ser associada à reação negativa ao medicamento. No caso, é o pior desfecho que a gente pode ter, né? E embora você não tenha muito o que fazer mais pelo paciente depois que ele morre, você precisa entender se aquela morte foi decorrente de uma reação negativa associada ao uso do medicamento, para que você possa fazer a notificação. Né? A gente falou na aula passada sobre farmacovigilância, a gente falou sobre necessidade, né, da gente aí saber fazer notificação de efeitos adversos, de interações de medicamentos, e principalmente, né, quem atua aí no ambiente hospitalar, que vai lidar constantemente com a morte do paciente, tem que saber avaliar se a morte daquele paciente pode ter tido como causa algum resultado negativo associado ao medicamento. Tá? Então é importante trabalhar junto com a médica para que se possa fazer essa intervenção aí da forma mais correta. Então, ó, quando a gente fala em resultado negativo associado ao uso do medicamento, tá? A intervenção de saúde que vai originar vai ser o uso do medicamento. Tá? Então, aquele medicamento lá, a gente vai fazer essa avaliação. Quando a gente vai avaliar, a gente tem uma série de possibilidades, né, de problemas que vão decorrer daquele medicamento, e aquele problema ele vai provocar um resultado negativo, tá? Então, o problema é o que causou, o resultado é o que apareceu, o que aconteceu por conta daquele problema lá. Veja quais são os tipos de problemas que a gente pode ter aqui. Inclusive, a maioria a gente já discutiu. Dosagem de medicamento, né? Quando a gente vai estabelecer a dose para o paciente, a gente tem que considerar o estado clínico daquele paciente, o estado clínico e fisiológico. Então, aspectos como idade, como sexo, como doenças associadas, como outros medicamentos que ele tenha fazendo uso, peso, tudo isso interfere na dose de medicamento que o paciente está tomando, tá? Um exemplo clássico aqui, né? Vamos pegar um paciente que tenha insuficiência cardíaca, tá? Insuficiência cardíaca congestiva. Então, aquele paciente com insuficiência cardíaca congestiva, uma situação clínica dele crônica é a cardiomegalia, que é o aumento do tamanho do coração. Por que isso acontece? O coração, né, ele não consegue bombear sangue suficiente para o corpo, né? Ele não consegue ter essa força de contração suficiente. Então, o que é que a gente vai fazer? Intervir com uma droga que aumente a força de contração. Só que para aumentar a força de contração, né, aquelas fibras lá, o paciente ele tenha tido um infarto, né, algumas células do coração morreram, né, foi substituída por tecido fibroso, então eu tenho menos células, né, para poder fazer aquela contração do coração. Lógico que para eu manter a mesma efetividade anterior, aquelas células elas vão ter que contrair mais forte. Então aquelas células vão fazer uma espécie de musculação. Elas vão se atrofiar. Mesma coisa que acontece com o músculo de quem faz academia, tá? Com a musculação. A célula cardíaca ela atrofia, tá? Ela vai aumentar, e aí o que acontece com o coração? O coração ele aumenta de tamanho. Só que quando o coração aumenta de tamanho, né, o sinal nervoso simpático que vai fazer a sincronia, né, do movimento de sístole e diástole daquele átrio e daquele ventrículo, ele vai ter mais dificuldade de ser propagado, porque o feixe lá que conduz esse estímulo elétrico, ele está mais distante. Então, naturalmente, o paciente ele pode evoluir para uma arritmia, né? Olha como uma doença vai associando a outra. Por isso que o paciente cardíaco toma tanto medicamento, né? E a gente muitas vezes não sabe o que é. Então, por exemplo, esse paciente ele vai ter que ter um fluxo de sangue maior para que ele possa alimentar, né, oxigenar aquelas células que foram maior, que estão contraindo com mais força para poder suprir a necessidade de sangue do nosso organismo.
Então, as coronárias, né, que são as artérias que levam sangue para o coração, elas vão ter que ter um fluxo de sangue maior. E aí, esse paciente, por exemplo, ele não pode ter gordura nessas artérias, né? Ele não pode ter aquilo que a gente chama de aterosclerose da coronária. Esse paciente, ele vai fazer um tratamento profilático com algum medicamento que impeça o acúmulo dessa gordura, né? Provavelmente inicia-se com uma estatina, né? Então, essa estatina aí, ela vai ter como papel, né, diminuir o nível de colesterol dentro das artérias coronárias desse paciente lá, que é essencial para que ele consiga manter o fluxo de sangue e ele continue a bombear corretamente aquele coração lá, tá? Então, a gente tem 3 tipos de estatinas que são muito utilizadas, que é a simvastatina, que é uma estatina de baixa potência, e a atorvastatina e a rosuvastatina, que são estatinas de elevada potência, né? Só que o paciente que faz acompanhamento do SUS, ele só tem acesso à simvastatina. E essa simvastatina ela tem dose de 20 e de 40 miligramas. Sabe uma coisa que é comum a gente pegar? Paciente, né, que está pós-infartado, que faz tratamento preventivo para aterosclerose, tomando simvastatina, que já é uma estatina de baixa potência, na dose de 20 miligramas. Né? Uma dose considerada pequena para esse tipo de paciente. Então, essa dose é uma dose ineficaz. Né? Quando você percebe isso, imediatamente a gente tem que fazer uma intervenção e alertar o médico sobre o risco que esse paciente tem, porque os protocolos de manejo de insuficiência cardíaca congestiva, né, já informam para a gente que estatina de baixa potência, simvastatina não pode ser administrado na dose de 20 miligramas. Tá? A dose correta ali é 40 miligramas, porque aí ele vai ter uma potência moderada. O recomendável é que esse paciente ele faça uso de uma estatina de potência maior, uma atorvastatina ou uma rosuvastatina. Só que não é disponibilizado pelo SUS e normalmente é um medicamento bastante caro. Então o paciente nem sempre tem dinheiro para comprar esse medicamento aí. Tá? Então vejam como a análise da dose para a condição do paciente, a maioria dos pacientes vão fazer uso de simvastatina de 20, se não tiver outros fatores de risco associados, seja só para diminuir o colesterol. Mas paciente com fator de risco associado, principalmente cardiovascular, tem que aumentar a dose dessa estatina aí. Então, isso aí é um dos casos aí de intervenções que, inclusive, eu já realizei lá na unidade de saúde que eu trabalhava, né? Ah, professor, como é que eu vou saber que o paciente tem insuficiência cardíaca congestiva? Aí tem 2 opções. Né? Você pode ver o prontuário do paciente, lá eu tinha acesso ao prontuário do paciente, então podia tirar esse tipo de dúvida, ou os medicamentos que ele está tomando. Então, se ele faz uso de digoxina, digitálico, né? Que aumenta a contratividade cardíaca, eu sei que ele é um paciente de ICC. Esse medicamento ele tem que se avaliar as considerações das precauções e das contraindicações, né? Então, vários medicamentos aí têm uma série de restrição. Eu gosto sempre de informar, baseado no que a gente está vivendo hoje, por exemplo, hidroxicloroquina. Né? Embora não tenha nenhum tipo de justificativa sobre os efeitos benéficos que ela pode ter, sempre se soube que ela estava associada a aumento do intervalo QT, né, nesse intervalo de contração e relaxamento do músculo cardíaco. Então, o coração está aqui, batendo. Contrai, né, quando o átrio contrai, o ventrículo relaxa. Quando o ventrículo contrai, o átrio relaxa. E ele vai alternando nesse sentido aqui. Então, o que é que ele faz, a hidroxicloroquina? Né? Ela altera esse ritmo aqui. Ela contrai o átrio, o ventrículo relaxa. Só que aí, na hora que o átrio relaxa, o ventrículo ele demora para contrair. E aí o que acontece? Como o átrio relaxou com o ventrículo relaxado também, parte do sangue atrial, quando ele escorre para o ventrículo, que o ventrículo contrai novamente, ele acaba tendo um refluxo para o coração, para a câmara atrial. E aí aquele sangue lá na câmara atrial, né, ele vai provocar alargamento e diminuição da resistência das válvulas lá, que vai alterar uma série de funções cardíacas daquele paciente. Tá? Então, a hidroxicloroquina ela não pode ser administrada para um paciente que já tenha esse risco ou que já tenha tido algum tipo de alteração no ritmo cardíaco, né? Paciente, por exemplo, com insuficiência de válvula, paciente com insuficiência cardíaca congestiva. E aí a gente consegue perceber facilmente isso aí através de um eletrocardiograma, né? Que estava sendo prescrito para tratamento precoce sem
disponibilizar eletrocardiograma para todos os pacientes, né? Confiando que a minoria dos pacientes teriam essas complicações, mas essa minoria ela pode ter uma relevância significativa de um paciente que poderia ser facilmente curado da doença, mas que acabou se agravando, né? Teve uma parada cardíaca, morte súbita, por conta do uso do medicamento e não do vírus em si. Vai ficar fácil depois jogar a culpa no vírus, né? Presença de interações medicamentosas, então a gente falou muito sobre interações medicamentosas na aula passada, não vou me estender mais aqui. A necessidade, né, e verificar se a prescrição ela é necessária e se ela está correta. Então, muito comum a gente observar medicamentos sendo prescritos sendo que ele não estava ali, assim, que não deveria estar ali, uma prescrição desnecessária. Às vezes o paciente tinha que usar um medicamento por 3 meses, por 2 meses, e aí o médico pegou, viu aquele medicamento que outro médico tinha passado e vai prescrevendo. E o paciente já não tem mais necessidade de uso dele, mas porque trocou de médico, o outro médico não fez a avaliação correta da prescrição, acabou dispensando. O cumprimento das normas e a utilização e administração, então saber se o medicamento realmente pode ser utilizado daquela forma. Então, assim, eu estava até revendo um vídeo hoje, que eu tinha já passado para uma turma um tempo atrás, acho que eu passei para vocês no semestre passado, em atualidades, em farmácia profissão, que fala sobre o uso do alendronato de cálcio, tá? O alendronato, ele é alendronato de sódio, perdão. O alendronato, ele é um fármaco utilizado para tratamento de osteoporose, tá? E aí, o alendronato ele tem uma série de cuidados, tá, gente, que devem ser utilizados durante a sua administração. Por exemplo, o paciente ele não pode tomar o medicamento sentado, o paciente só pode tomar o medicamento em pé, né? A posição do pescoço dele tem que estar ligeiramente inclinada assim, para que a gente possa fazer o estiramento do esôfago e fazer com que o medicamento ele possa passar rapidamente pelo esôfago. Ele não pode demorar muito tempo para ser deglutido. Porque senão esse medicamento ele se liga muito rapidamente com cálcio, e aí se ele passar muito tempo no esôfago, ele pode enganchar no esôfago e vai calcificando a mucosa esofágica. Isso pode provocar uma série de esofagites e outras complicações, ulcerações nessa região, tá? E esse medicamento, por exemplo, ele não pode ser administrado com água mineral, né? Porque a água mineral, o próprio nome já fala, ela é rica em minerais, né? Principalmente o quê? Cálcio e magnésio. E o cálcio e o magnésio formam um quelato com alendronato, ele forma um composto insolúvel com alendronato que dificulta a sua dissolução e, consequentemente, a sua absorção. Tem que ser tomado com água de torneira, né, que contém um nível menor. O correto seria ser tomado com água destilada, né? Mas, infelizmente, a gente não tem, a maioria das pessoas não tem acesso à água destilada. Mas tem que ser, dá para ser tomado com água da torneira, que tem um teor de cálcio, magnésio, ferro, alumínio muito menor do que a água mineral, né? Tanto é que, assim, agora, o alendronato é vendido de qualquer forma nas farmácias, tem nenhum tipo de controle e raramente você vai encontrar um farmacêutico que preste esse tipo de informação para o paciente. Então, o paciente está lá tratando uma doença que é grave, né, que pode provocar uma fratura. Imagina um paciente lá com osteoporose, risco de fratura elevado, paciente idoso, leva uma queda, pronto, quebrou o osso, quebrou a bacia, dali para o caixão vai ser um pulo, né? E o paciente achando que estava seguro porque estava fazendo o seu tratamento correto para osteoporose. Oi? Professor, uma dúvida depois que ele tomar o medicamento, assim, depois de quanto tempo ele pode sentar ou pode deitar? A gente recomenda aproximadamente 30 minutos, tá? O protocolo preconiza que seja no mínimo 30 minutos. Ô, professor, outra coisa, ele tomando essa medicação alendronato, ele pode tomar algum medicamento à base de cálcio, cálcio mais vitamina D3, Simultaneamente não. Alendronato ou não pode? Simultaneamente não. Né? Por exemplo, ele não pode fazer tratamento de alendronato e carbonato de cálcio, tá? Porque justamente o cálcio ele vai provocar essa diminuição na absorção. Então, não pode ser administrado com alimentos, não pode ser administrado com outros medicamentos, tá? Tem que ser administrado ele sozinho, somente ele puro. É bem complexo o protocolo para o alendronato. Eu vou pesquisar e vou mandar para vocês, quem tiver curiosidade, dar uma lida lá para ver a quantidade de cuidado que tem. Nas unidades de saúde... Eu já vi assim, algumas pessoas indicaram assim, alendronato
e depois indicar um cálcio para a pessoa tomar uma vez por dia. No caso, isso seria errado. Pode ser tomado, só não pode ser tomado na mesma hora, né? Tem que dar pelo menos um intervalo de 2 horas ali para que o alendronato ele possa ser absorvido. Mas ele pode, assim, vamos supor, ele vai tomar o alendronato uma vez por semana, e no caso ele pode tomar o cálcio na vitamina D3 uma vez por dia, pode ser. Sim, né? Desde que no dia que ele toma alendronato ele respeite esse intervalo aí, mas pode sim, não tem problema não. Acabam sendo adjuvantes, né? Aí, assim, vale lembrar que tem que se ver qual é a causa da osteoporose. A osteoporose é uma condição clínica, mas que ela pode ter diferentes etiologias, tá? Diferentes causas. O alendronato, ele vai atuar, né, na maturação dos osteoblastos em osteócitos. Então, ele vai aumentar a proliferação celular no tecido ósseo, tá? Já o carbonato de cálcio, ele vai aumentar a oferta de cálcio para fixação dessas células lá no tecido ósseo. Então, são 2 mecanismos diferentes. Nesse caso, para a gente, às vezes fica muito difícil a pessoa mandar o paciente tomar água da torneira. Ele pode tomar com suco de laranja ou com outro tipo de suco? Negativo, nenhum tipo de alimento. Nenhum tipo de alimento, Teria porque que ser vai água da torneira mesmo, né? Manda tomar água da torneira. Pega a água, ferve a água, né? Bota a água fervida lá, né? Elimina os micro-organismos, né? E mais tomar água da torneira. Tá correto? Na rede pública, Okay. somente algumas unidades de saúde que distribuem alendronato. Se for qualquer unidade de saúde, você não vai conseguir pegar. E nas unidades específicas, onde já tem o protocolo lá, o atendimento pela equipe de saúde, né, treinada para a dispensação desse medicamento. Tá certo. Obrigado, professor. Porque essas dúvidas aparecem no dia a dia. Como a gente trabalha no balcão de farmácia, aí aparecem essas dúvidas, né? Aí é sempre bom perguntar, porque aí a gente tem como proceder. Obrigado. Perfeito, né? Tem que começar já a treinar as orientações a partir de agora. Né? Você aproveitar que já tem um estágio obrigatório aí onde você trabalha para poder ir testando e, claro, prestando um serviço para a população. Isso que é essencial. Tá, obrigado, professor. Nada. Obrigado. Depois eu passo lá no grupo para vocês o protocolo, né? Me cobrem lá para a gente, para que vocês possam ler, né? Quem tiver pelo menos curiosidade aí. Então, gente, outros problemas aqui, a adesão ao tratamento, aquilo que eu sempre peço para vocês, antes de tudo, a gente tem que avaliar a adesão ao tratamento e a duplicidade, tá? Então, aqui você vai considerar como positivo, né, ou como negativo, aquela intervenção lá feita com o medicamento, né? E aí, se for negativo, né, eles podem apresentar, você vai ter que avaliar os sinais e sintomas, né? O que é que o paciente está sentindo ou alguma alteração que apareceu nesse paciente, quais eventos clínicos e as medições fisiológicas metabólicas que a gente viu lá. Tá? Por que é importante os resultados negativos associados ao medicamento? Vamos considerar o caso de um paciente hipertenso aí, que foi diagnosticado com hipertensão, tratado com um fármaco que mais se adequa à sua situação clínica. A gente já falou, inclusive, em outras aulas aí, quais são os antihipertensivos, né, para que tipo de paciente ele vai ser melhor indicado, né, quais são os pacientes que ele é menos indicado. Inclusive, isso aí está lá no protocolo também da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Diretriz de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É importante demais esse documento aí, gente, pelo volume, pela quantidade de pacientes hipertensos que a gente atende diariamente. Que foi corretamente informado sobre o uso do medicamento, então ele está usando o medicamento lá certo, né, apresenta uma adequada adesão, toma certinho lá, com as instruções recebidas, né, ao esquema terapêutico. Pergunta que a gente tem que fazer para uma situação dessa aí. Né, todos esses fatos vão garantir que a pressão arterial do paciente esteja controlada durante as 24 horas do dia? Será que alguma coisa pode estar acontecendo? Muitas vezes, a gente recebe o paciente, né, o paciente relata que se sente mal com frequência, mas quando a gente vai avaliar a pressão do paciente, a pressão está normal. Principal causa disso, o que é? O paciente sabendo que vai na farmácia, sabendo que a primeira coisa que o farmacêutico vai perguntar, tá tomando seu medicamento certinho? Ele vai fazer o quê? Tomar o medicamento. Né? Ele não vai esquecer de tomar o medicamento no dia que ele for na farmácia. Até acontece, mas a maioria vai dizer que tomou o medicamento naquele dia ali. A não ser que você pegue uma ação ele de surpresa, sem ele saber, né, que iria para essa consulta aí. Mas muitas vezes o paciente ele não toma medicamento ou toma na hora errada.
E aí a pressão dele, arterial, pode estar oscilando, ou até mesmo devido às atividades diárias dele lá, que ele passa, tá? Então, é preciso que a gente faça a avaliação para saber, né, na intervenção daquele paciente lá, se aquele paciente realmente ele pode ter algum tipo de problema que responda a nossa pergunta e saber se aquele paciente, durante as 24 horas, não só aqueles 30 minutos que ele estava sob os seus cuidados, se ele está tendo uma boa terapia farmacológica, tá? Então, o medicamento, quando ele tem um bom processo de uso, né, a gente vai aumentar a probabilidade de ter um resultado positivo e a gente diminui a probabilidade de ter um resultado negativo. Agora, se o medicamento ele tem um mau processo de uso, se ele tiver alguma falha durante o uso dele, a gente aumenta a probabilidade do resultado negativo e a gente vai diminuir a eficiência desse medicamento aí, tá? Quando a gente consegue identificar, através da avaliação do paciente, o resultado negativo associado à medicação, a gente pode ter 6 classificações para esse RNM aí, tá? 6 classificações. Quais são as 6 classificações que a gente pode ter, né? Primeiro, relacionado à necessidade do medicamento. Então, pergunta que a gente tem que fazer, que a gente pode encontrar a resposta negativa. O paciente tem algum problema de saúde que não está sendo tratado, tá? Então, tem alguma doença que aquele paciente apresenta, né, que ele não está recebendo medicamento para aquela doença ali. Um outro problema que a gente pode ter é o oposto, né? Ele está tendo efeito adverso por conta do uso de algum medicamento que não é mais necessário. Então, a gente tem que avaliar a necessidade nessas duas causas. Ou o paciente pode acontecer, aquele efeito negativo, aquele resultado negativo pode estar acontecendo porque o paciente, né, está fazendo uso de um medicamento que ele não precisa, ou porque o paciente não está fazendo uso de um medicamento que ele precisa lá, tá? Então, se a gente encontrar uma dessas duas situações, a gente vai classificar esse RNM, esse resultado aí, de acordo com a necessidade. Porque eu vou mostrar para vocês como é que a tabela organiza eles e dá números para esses resultados aí, tá? Outra coisa que a gente pode avaliar é a efetividade. O que é efetividade? Se o medicamento está cumprindo, né, os objetivos para o qual ele foi prescrito. Então, quando a gente fala de efetividade, né, a eficácia, existe diferença entre eficácia, tá, e efetividade. Eficácia é o quê? Se o medicamento funciona. Né? Uma losartana, obviamente, ela funciona para a redução da pressão arterial. Né? Efetividade é saber se aquela losartana serve para aquele paciente, se ela conseguiu reduzir a pressão arterial daquele paciente lá. Tá? Então, são dois termos que são parecidos, podem ser confundidos, mas são diferentes. O paciente ele pode tomar um medicamento que não é eficaz? Pode. Aquele lembra lá daquela situação lá? A simvastatina de 20 miligramas? Então, pronto. Se o paciente estiver tomando simvastatina de 20 miligramas, aquela simvastatina não é eficiente para ele. A simvastatina é eficaz, mas para aquela condição clínica do paciente não é recomendado, tá? Então, o paciente, ele sofre de um problema de saúde associado a uma inefetividade não quantitativa, tá? Quando a gente fala não quantitativa, é o quê? Não é dose dependente, tá? Então, não é a questão da dose, é a questão da escolha do medicamento que foi feita errada. Ou a inefetividade, o medicamento não está tendo efeito, por uma inefetividade quantitativa. E aí sim é dependente da dose. Então, a simvastatina ela vai se encaixar em qual exemplo? Não quantitativo ou quantitativo? Quantitativo. Né? Ela vai se encaixar porque a dose dela não é suficiente para o tratamento. Tem que aumentar a dose lá. Tá? Não quantitativa é quando o medicamento ele foi prescrito para uma finalidade, mas ele não tem efeito para aquela finalidade lá. Mais uma vez eu lembro lá, hidroxicloroquina. Tá? Segurança. Né? A segurança está relacionado à consequência que a gente tem do uso daquele medicamento. Pode ser uma insegurança não quantitativa, né? O paciente sofre de um problema de saúde associado à insegurança não quantitativa do medicamento, quando o efeito adverso, a consequência danosa que aquele paciente está tendo, não depende, né, da quantidade de medicamento que ele está tomando. Então, aquilo ali, ela pode até ser efetiva, mas ela não está sendo segura para o paciente, né? Ela pode cumprir
efeito terapêutico, mas ela está associando uma reação adversa que está trazendo prejuízos à qualidade de vida daquele paciente. A gente vai avaliar se aquele medicamento ele pode ser substituído ou não. Ou a insegurança ela pode ser quantitativa, tá? E aí vale lembrar que a gente viu semana passada medicamentos de baixo intervalo terapêutico, né? Aqueles medicamentos na janela terapêutica é muito estreita. A dose eficaz é muito próxima da dose tóxica. Então, isso é um exemplo de insegurança quantitativa, porque o paciente tomou um pouquinho a dose maior do que deveria tomar, atinge a toxicidade e aí é dose dependente, certo? Tem um exemplo aqui para a gente discutir, né? Para a gente entender aqui. Paciente com hipertensão arterial sistêmica, o único problema de saúde que foi relatado entre ele, né? Que tem prescrito enalapril, tá? Enalapril, ele é um inibidor da ECA, né? De 20 miligramas, 100, né? 100 é a ordem que ele, o horário que ele toma o medicamento. Então, ele toma o medicamento de manhã, não toma o medicamento à tarde e não toma o medicamento à noite. Toma enalapril de 20 miligramas uma vez ao dia. E que não cumpre o tratamento. Olha que coisa, quase nunca acontece isso. Toma dia sim, toma dia não, né? Os seus valores médios de pressão arterial são 160 milímetros de mercúrio por 100, tá? 160 por 100 milímetros de mercúrio, famosa 16 por 10. Então, dá para perceber, obviamente, aqui que o paciente, né, ele tem um problema de adesão terapêutica, tá? Então, o paciente não está tomando medicamento como deveria tomar. Mas como é que a gente classifica esse RNM dele aí, né? Qual é o PRM dele? PRM dele é a falta de adesão terapêutica. Qual é o RNM dele? Né? O resultado negativo associado ao medicamento dele. Alteração, né? Elevação do valor da pressão arterial. Tá? Consegue identificar isso daí? O problema relacionado ao medicamento é o fato que ele não está tomando medicamento corretamente conforme a prescrição diz. Ele tem baixa adesão terapêutica aí. Não tem adesão terapêutica. Qual é o resultado negativo do medicamento? Qual é o RNM? Elevação é a consequência do uso errado do medicamento que está provocando elevação dessa pressão arterial. A gente tem como intervir? Sim, tem que intervir. Mas para intervir eu tenho que classificar. Tá? Qual é o problema do paciente ali? É um problema de necessidade, um problema de efetividade ou um problema de segurança? Vamos lá, vocês que me dizem aí. Precisa falar todo mundo de uma vez só, não, senão fica mudo, gente. Tem que falar um de cada vez. Quero só saber aqui, primeiro, se é necessidade, se é efetividade ou se é segurança. O paciente tem a prescrição do medicamento, né, e não faz uso desse medicamento todo dia como deveria. O medicamento é necessário para ele? Sim ou não? Sim, sim. Sim, perfeito. O medicamento está sendo efetivo para o tratamento de saúde dele? Não. Porque ele não está tomando, né? Não. O medicamento é seguro para a condição de saúde dele? Sim. Ele tomando só que ele não está tomando. Isso, exatamente. Então, assim, veja só, não é um problema de segurança do medicamento. O enalapril ele é seguro para a condição dele, que é a hipertensão arterial sistêmica. Né? O único a situação dele é. Então, o problema, né, já deduziram aí, é problema de efetividade. A gente tem que avaliar agora. Essa efetividade, ela é não quantitativa ou ela é quantitativa? Tá? O medicamento não está fazendo efeito, né, pela quantidade de medicamento que está sendo prescrita ou não? Prescrita não quantitativa. Não quantitativa ou quantitativa? Não quantitativa. A gente associa o resultado negativo do medicamento, né, à dose que ele está tomando, sim ou não? Vou repetir. A gente associa o resultado negativo à dose que ele está tomando? Não é a dose prescrita, é a dose que ele está tomando. Sim. Sim. Pode ser, professor. Se ele era para tomar todo dia,
está tomando dia sim, dia não. Então, obviamente, eu vou associar, claro que pode não ser o único fator, mas eu tenho que primeiro intervir naquilo que está claro, que está bem explícito à minha vista. O paciente não toma todo dia, a pressão dele está descompensada. Então, eu vou primeiro fazer o quê? Fazer uma avaliação, saber se aquele medicamento lá, vou concluir, na verdade, que aquele medicamento lá não está fazendo efeito porque o paciente não está tomando a dose correta. Não está tomando, é isso mesmo. Então, a inefetividade do medicamento, ela é o quê? Quantitativa. Não. Ela é dependente da dose que ele não está tomando. Está sendo prescrito uma coisa, ele está fazendo uso de outra coisa. Quando é que seria não quantitativa? Né? Se aquele medicamento que ele estiver utilizando tivesse na dose correta, ele estivesse fazendo o uso correto, mas não tivesse fazendo efeito. Quer ver um exemplo muito clássico? Lá na própria diretriz, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela contraindica o uso de inibidores da ECA, como é o caso do enalapril, para pacientes afrodescendentes. Já discutiu sobre isso. Por quê? Fisiologicamente, os pacientes afrodescendentes, ele tem um menor número de néfrons. Tá? Néfrons são as unidades funcionais dos rins. Como os inibidores da ECA, né, eles atuam no sistema renina, angiotensina, aldosterona, né, ele impede, ele inibe a enzima conversora de angiotensina de transformar angiotensina 1 em angiotensina 2. Aquela angiotensina 2, ela tanto tem efeito vasoconstritor, então você impede que provoque vasoconstrição, que vai aumentar a pressão arterial, quanto ela regula a liberação de aldosterona, que é responsável pela reabsorção do sódio lá nos rins. Tá? Então, aquela angiotensina, ela iria se ligar no néfron, né, na célula renal, para produzir, aumentar a liberação de aldosterona. Como o paciente tem menos néfrons, tem menos células renais funcionais, tá? Aquela angiotensina, né, que deixou de ser produzida, ela não vai ter um impacto tão grande naquele rim ali. Porque para onde ela deveria se ligar, o paciente já não tem aqueles receptores, ou pelo menos tem menos receptores do que deveria ter. Então, consequentemente, aquela aldosterona ali, que não está sendo produzida, que não está sendo liberada por conta da inibição da angiotensina, ela não tem impacto relevante no controle da pressão arterial daquele paciente. Tá? Então, como a gente sabe que é um medicamento que é ineficiente para esses pacientes aí, independente da dose que se use. Pode aumentar a dose, se não tem receptor, não vai se ligar. Tá? Então, é um caso clássico de inefetividade não quantitativa, que não depende de dose, e sim da natureza do medicamento e do mecanismo fisiológico para aquele paciente lá. Tá? Então, no caso da gente, como o enalapril foi corretamente prescrito, né, a gente tem que é uma inefetividade quantitativa, porque ele não está tomando a dose correta. Tá? Aí seria um PRM. O primeiro é o 1, o segundo é o 2, o terceiro é o 3, ele seria um PRM 4, tá? Você fala logo lá, PRM 4, quem está bem treinado com o método dado já vai saber que está relacionado à inefetividade quantitativa, tá? Se não estiver bem treinado, é só dar uma pescadinha lá na literatura, na tabelinha que você vai utilizar para poder entender essa classificação aí. Certo? Primeiro paciente, para começar esse método DAD aí, tá, gente? O que é que a gente tem que evitar? Em geral, a gente tenta evitar que os primeiros pacientes que a gente for realizar o segmento farmacoterapêutico apresentem algumas características. Primeiro, por quê? Utilize muitos medicamentos, mais de 5 ou 6, porque quanto maior a quantidade de medicamentos, mais complexa você vai ter o segmento farmacoterapêutico daquele paciente, para você avaliar quais são as interações possíveis, né? O que está provocando cada coisa, por que cada medicamento está sendo prescrito. Já que você está começando, tenta, né, com pacientes que tomam somente 1 ou 2 medicamentos. E aí você vai se familiarizando, aos poucos a gente vai aumentando a complexidade disso daí, tá? Quando a gente pega um paciente com muito medicamento, que a gente não consegue solucionar o problema do paciente, a gente acaba se frustrando. E a frustração é a pior coisa, né, que pode acontecer para desanimar o profissional na sua evolução. Então, assim, tem que se entender, isso é uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça.
Eu converso muito, né? O pessoal, professor, mas como é que o senhor consegue assimilar tanta informação? Como é que o senhor consegue ter esse raciocínio? Gente, eu tenho 13 anos de formado, né? Vocês estão aí no terceiro, quarto período da faculdade, eu passei por isso aí, vou entregar agora, tá? Em 2004, né? Então, tem muito tempo, são 16 anos que eu estava vendo isso que vocês estão vendo hoje. De lá para cá, a gente evolui demais. Quando eu saí da faculdade, jamais que eu imaginaria que eu seria capaz de fazer um segmento farmacoterapêutico, né? Mas a gente vai estudando, a gente vai cada vez se munindo mais de informação, né? E com o tempo, você vai se sentindo mais seguro para fazer as intervenções, para chegar às conclusões, para debater com o médico, tá? Outra coisa que eu peço, jamais tome nenhum tipo de decisão, intervenção, ou se comunique com outro profissional da saúde, simplesmente baseado no que você ouviu falar. Mas eu ouvi falar que vitamina C aumenta a imunidade, mas a vitamina C ela pode aumentar a produção de cálculos renais, né? Não dá para a gente atuar dessa forma. Eu tenho que me embasar. Por que ela aumenta cálculos renais, né? A vitamina C, ela provoca derivados do citrato, como o oxalato. O oxalato são sais que lá na bexiga, no glômerulo renal, vão reagir com o cálcio, com o que está presente no sangue, tá? E a partir dessa reação forma a precipitação de compostos insolúveis, e esses compostos vão se aglomerando, provocando o risco de formar esse cálculo aí, tá? Vitamina C associado com vitamina D, pelo amor de Deus, tragédia. Porque vitamina C, você vai tomar, ela vai aumentar a concentrações de citrato e oxalato, tá? Que vão favorecer já a formação do cálculo renal, e a vitamina D aumenta a absorção de cálcio. Então, tanto vai aumentar o citrato e oxalato, quanto vai aumentar o cálcio, né? Combinação perfeita para formação de cálculos. Administre isso aí num paciente que já tem uma depreciação da função renal, lembrando que 70% dos pacientes que têm doenças renais não sabem que tem doenças renais, tá? Então não vai estar desenhando na cara dele, porque pode ser uma alteração renal leve, né? Uma coisa que só se manifesta, progressiva, só se manifesta depois de muito tempo. E aí eu estou administrando esses dois medicamentos no paciente, que são de venda livre, que são de fácil aquisição, que protegem contra coronavírus, né? Mas estou induzindo a esse risco aí. Então tem que se ter fundamentação, tá? Como é que a gente fundamenta? Gente, vai estudando farmacologia? Não é nem pela farmacologia que vocês devem começar, tá? Começa-se sempre estudando o protocolo. Tal doença. Qual o protocolo que rege ela? Qual a sociedade que emitiu esse protocolo? Vou ler aquele protocolo para entender a fisiopatologia da doença, saber quais são os tratamentos possíveis, quais são as indicações, as contraindicações e quais parâmetros eu tenho que monitorar quando o paciente faz aquele tratamento lá. Pronto, esse tipo de informação, aí sim depois você associa a farmacologia que você conhece, a composição do medicamento que você conhece, as interações medicamentosas, você vai conseguir fazer a intervenção perfeita, tá? Pacientes que têm doenças psiquiátricas, a gente já viu por que também, né? Mas só para vocês associarem. Os medicamentos psicotrópicos, são medicamentos de venda controlada, né? Por uma série de fatores. Entre eles, podem causar dependência, apresentam muitos efeitos colaterais, principalmente aqueles que atuam no sistema nervoso central, e apresentam baixo índice terapêuticos, tá? Muitos deles apresentam baixo índice de terapêuticos. Então, esses três fatores associados aqui, eles provocam aquele medicamento, ele praticamente interage com muitos outros. Você pega uma carbamazepina da vida, pega uma fenitoína da vida, o número de interações medicamentosas desses medicamentos são muito, muito, muito grandes. E aí vai se tornar, mais uma vez, muito complexo para quem está começando, tá? Então, a gente evita esse tipo de paciente também. Pacientes que apresentam dificuldade de comunicação, né? Obviamente, a comunicação é a etapa-chave, né, na hora que você está fazendo o segmento farmacoterapêutico. Você tem que saber coletar essas informações, você tem que saber transmitir. E às vezes você tem até uma terceira pessoa, por exemplo, paciente com Alzheimer, né? Não vai conseguir se comunicar com você dependendo do grau do Alzheimer. Aí você tem uma terceira pessoa, um cuidador, que nem sempre consegue transparecer para você informações valiosas. Você consegue captar muito mais analisando o próprio paciente, fazendo a anamnese do paciente, do que através da informação de terceiros. Então, são algumas dicas que a gente dá, né, para que se possa evitar para quem está começando.
Depois que você for se familiarizando com a maioria das classes dos medicamentos, aí você acaba, né, dando um passo de cada vez e aumentando a complexidade. Pronto, aí aqui tem um exemplozinho, né, do coisa, algumas informações que a gente já viu, tá? Né, acho que... Ô, professor, quero fazer uma pergunta. Pode sim, fique à vontade. A respeito de tomar junto a vitamina C e a vitamina D. Mesmo se a pessoa ingerir água em grande quantidade, mesmo assim pode agravar os cálculos renais, é isso? Porque acontece a calcificação quando você deixa de beber muita água. Você pode ter a baixa ingestão hídrica como um fator agravante, tá? Mas não é um fator determinante aí. A velocidade de eliminação da água, ela vai ser muito mais rápida do que a velocidade de eliminação do cálcio. Do citrato, então, nem se fala porque tem que passar primeiro por metabolismo, embora seja uma vitamina hidrossolúvel, né, que acaba sendo hidrolisada rapidamente. Mas, mesmo com a vitamina D, né, a chance da gente ter uma hipercalemia no paciente, que é o aumento das concentrações plasmáticas do cálcio, é porque alta. Vai sobrecarregar os rins, é isso? Então, também, né, não é só isso. A vitamina D ela vai aumentar a absorção do cálcio, tá? Então, assim, ele não controla, depende da... veja só, a vitamina D ela não cria o cálcio. Vai depender muito da ingestão de nutrientes desse paciente. Então, se o paciente ele está tomando vitamina D e sugere a ele, né, vamos dizer, ele pegou vitamina D com farmacêutico na farmácia, mas ele está fazendo acompanhamento com um nutricionista que prescreveu para ele uma dieta alimentar rica em cálcio. Então, ele já estava sendo tratado para o aumento de cálcio com a dieta, e agora o nutricionista não sabia, o farmacêutico também não sabia, não houve comunicação, ele está fazendo tratamento com suplementação da vitamina, certo? Os dois juntos vão aumentar muito a concentração plasmática de cálcio. E pode ser que mesmo com uma ingestão hídrica elevada desse paciente, né, bastante ingestão de água, a gente não consiga fazer a redução dessa concentração plasmática. E aí então quer dizer que não é bom o uso da vitamina C e a vitamina D, os dois juntos? Não, desaconselhável, tá? É desaconselhável por essa situação. Agora, independente se beber muita água, se não beber, mas não pode. A ingestão de água vai ser um fator primordial para o controle dessas duas ingestões. Claro que um paciente que tenha a sua função renal normal, ele vai conseguir dar essa demanda aí, ele vai conseguir eliminar esse cálcio e essa vitamina C com certa naturalidade. Né? Provavelmente a gente não vai ter o quadro de hipercalcemia para esse paciente. O que eu falo a gente não sabe, não tem como visualmente avaliar a função renal de um paciente. Tá? Eu sei que você tem um exame em mãos de creatinina, ou de ureia, aí você pode, né, fazer a avaliação da função renal, taxa de filtração glomerular, por aí por diante. Mas visualmente não dá para fazer isso daí. O que a gente contesta é o quê? Que nas farmácias, qualquer paciente, quer aumentar a imunidade, toma essa vitamina. Ninguém vai pedir, nem o balconista, nem o farmacêutico pede os exames para poder avaliar a condição daquele paciente. Certo? Gente, tem muita informação aqui, mas eu sei que a nossa aula já está ficando muito longa, e aí vocês acabam cansando, né? Tem aqui uma parte importante que eu queria falar para vocês aqui é sobre a revisão sistemática, a avaliação sistemática, que é a revisão geral por sistemas, né? Onde a revisão, a gente vai avaliar o paciente passando por todas as partes do corpo, tá? Então, a gente começa aí a partir do cabelo, né? Seu José, o senhor tem percebido que com o uso desse medicamento aí tem aumentado queda de cabelo, certo? Lembrando que a primeira avaliação, a gente não faz a pergunta, né, com a resposta sim ou não. A gente sempre faz uma pergunta para que ele possa relatar o que está acontecendo. Então, o senhor tem percebido alguma alteração no cabelo? Sim, meu filho, o cabelo tem começado a cair, né?
O senhor tem sentido alguma coisa na cabeça? Tenho escutado um ruído no ouvido, né? Tenho tido uma ardência nos olhos, tenho tido dor de cabeça com frequência. E aí a gente vai fazendo essa avaliação de cima até embaixo, tá? Passando por todas essas perguntas aí que vocês estão vendo. Avalia pulmão, barriga, rins, fígado, genitais, perna, músculo, né? Se sente dor, se não sente. Cada uma dessas a gente vai fazendo essa avaliação aí, né? Para depois a gente ver os parâmetros quantificados, tipo a glicemia capilar, pressão, IMC, né? Índice de massa corpórea, colesterol, os estilos de vida, né? Se é fumante, se é atilista, né? Se faz ou não faz atividade física, vacinas, se está vacinado, tem alergia. Todas essas informações são importantes, tá? Mas a gente tem que saber coletar essas informações. Eu acabo falando que eu vou fazer muita coisa, né? E aí eu acabo, às vezes, esquecendo. Mas, por favor, me cobre. Tem um vídeo muito bom, tá? Que foi elaborado por um grupo de pesquisa lá da Universidade Federal da Paraíba, que mostra não é uma simulação, não, tá? É uma entrevista farmacêutica, através de consentimento de imagem desse paciente, tá? Nessa entrevista farmacêutica, a gente consegue avaliar quais são todos os passos, quais são todas as etapas que devem ser seguidas na entrevista farmacêutica. Eu vou passar para vocês o link, e assim, demora acho que de uns 20 a 30 minutos esse vídeo, gente, mas é muito, muito bom. É interessante, né? Porque ela vai fazendo a entrevista, a gente acaba ficando curioso lá com a situação do paciente. Normalmente em sala eu passo esse vídeo aí, eu vou parando, vou comentando para que a gente possa discutir, né? Aqui eu acho que vai ficar um pouquinho inviável, até porque eu tentei fazer a transmissão do vídeo aqui simultânea com a outra turma, para que a gente pudesse comentando, mas não conseguiu ouvir o áudio. Então, vou disponibilizar o link dessa entrevista para vocês no YouTube, vocês assistem, né? E aí eu vou pedir para vocês fazerem uma tarefinha baseada nessa entrevista, vou pedir para vocês identificarem alguns pontos importantes da entrevista, tá? E vocês vão entregar essa entrevista na semana que vem para contar como avaliação parcial de vocês, tá? Avaliação parcial essa que deve ser associada à avaliação do AVA. Então, quem não tiver com o AVA em dia, eu vou dar aí até terça-feira, quarta-feira da semana que vem para atualizar todo o acesso ao AVA lá, tá? Para eu dar a pontuação referente a essa atividade, tá? E aí eu vou passar para vocês tudo. Então, pode colocar meu caso lá que já terminei. Vixe, coisa mais linda, parabéns. Gosto de gente assim, tá vendo? Todo mundo aí se inspira assim. Mas assim, tá, gente? Então façam essa atualização do servidor do AVA. Eu vou passar essa entrevista, tá? E aí vou mandar as observações do que eu quero que vocês avaliem nessa entrevista aí. E aí vocês vão preparar isso e vão mandar para mim, tá? E vocês vão responder para mim. E aí quando vocês responderem para mim, eu vou avaliar, corrigir e dar uma nota para vocês também. Aí vai ser a nota parcial de vocês. Deixa eu tirar aqui a apresentação, porque eu quero terminar aqui a aula para falar para vocês sobre o processo de avaliação, tá? Então, a avaliação da gente, como a nossa disciplina é blended, né? A gente tem 3 aulas presenciais e tem uma aula que vocês devem fazer interativamente. Ela é uma avaliação padronizada pela instituição. Não sei se todos vocês já tiveram avaliações blended, mas ela é uma avaliação que ela é a segunda avaliação, a instituição já manda essa avaliação pronta. Normalmente a gente faz em sala de aula, mas devido à situação atual, vocês vão fazer essa avaliação por plataforma digital, tá? Vocês vão utilizar o AVA de vocês para fazer essa avaliação. Eu creio que em breve a Poli está entrando em contato com vocês para orientar como é que deve ser o acesso, para passar todas as instruções. Mas desde já, o que é que eu quero dizer para vocês? A avaliação ela vai ficar disponível para vocês fazerem de todas as disciplinas blended, do dia 4, que é a próxima quinta, até o dia 10, que vai ser a quarta-feira da semana seguinte. Então, vocês vão ter aí 7 dias que vocês vão escolher o horário que vocês vão fazer essas avaliações, tá? No dia 4, na hora da nossa aula, eu vou estar aqui conectado, eu vou estar aqui tirando algumas informações, vou ver se teve algum conteúdo que a gente deixou de ver que eu julgo importante para que a gente possa realizar, e vou passar essas informações para vocês, passar essas orientações para vocês, tá?
ninguém faz essa avaliação antes da nossa aula do dia 4. Ela já vai estar disponível. Se alguém fizer, vai assumir a responsabilidade por ela. Por quê? Depois que você pode fazer qualquer dia da semana, dentro dessa semana, de 4 a 10. Mas depois que você iniciar a avaliação, você tem que concluir ela em até 3 horas. Tá? Então não adianta começar a fazer a avaliação, não deu para fazer e depois sair. Não vai conseguir fazer isso daí. Começou a avaliação, ele vai começar a contar o tempo e vai ter 3 horas para que vocês concluam. Então, vocês têm que se certificar que vocês estão com a conexão na internet boa, tá? Evite fazer isso em dia de chuva, né? Porque a gente sabe que a conexão fica um pouquinho mais lenta. Se estiver conectado no Wi-Fi, melhor ainda. Faz uma recarga no celular para ter pacote de dados, caso o Wi-Fi não consiga ter velocidade adequada, tá? E aí vocês vão responder essa atividade, né? E aí o próprio AVA ele já vai computar a resposta de vocês, a nota de vocês. Querem tirar alguma dúvida a mais, seja sobre o assunto, seja sobre a avaliação? Essa avaliação já é Eu queria diferente pedir. da dia 15, né, professor? Fala um pouquinho mais alto, meu. Essa daqui já é diferente daquela que vai começar no dia 15, né? Porque dia 15 são as avaliações dos professores, das disciplinas presenciais. Tá? Essa que eu estou falando são das disciplinas blended, que a gente sempre faz uma semana antes das disciplinas 100% presenciais. Então, no caso da gente tem a disciplina blended. Então, na disciplina blended, a gente vai ter essa limitação, tá? Ok. Professor, Vamos falar. quanto em relação aos assuntos, às aulas que já foram dadas, tem como o senhor disponibilizar alguns tópicos ou vídeo aulas para que a gente possa se focar mais, ajudar? Eu posso disponibilizar as aulas que eu gravei aqui, né? Acho que talvez não tenha disponibilizado todas para vocês no grupo lá. Às vezes acabo baixando aqui, esqueço de fazer o upload no YouTube, mas eu vou pesquisar todas elas aqui, ver as que estão e as que não estão, e vou fazer o upload de todas elas. Em relação a outros materiais, eu recomendo, assim, para complementação do assunto, mas para avaliação é o livro, tá? A avaliação, ela segue muito aquilo que o livro traz. Então, tem que ler o livro para que possa fazer essas avaliações com um material mais embasado. É claro que, assim, a maior parte do conteúdo a gente conseguiu abordar aqui, conseguiu discutir bem aqui. Mas, assim, não sei como é que vem essa avaliação, né? Os níveis das questões, às vezes são níveis muito fáceis, às vezes a gente tem um nível um pouco mais complexo, né? Tem questões fáceis, médias e difíceis. Então, o livro didático de vocês ainda é a melhor referência para se estudar para a prova. Professor, vai ser a unidade 3 e 4? Na prova são todas as unidades, né? 1 até a 4. Ah, tá ok. Certo? Gente, vou então interromper aqui a gravação, tá? Vou fazer o download dessa aula. Vou verificar quais são as outras aulas que eu fiz que eu não fiz o download aqui e fazer o upload no YouTube. Demora um pouquinho, tá, esse processo aí, mas eu vou tentar disponibilizar ainda para vocês hoje o link para essas aulas aí, para quem puder ir assistindo durante a semana, né? Se estiver no carro, estiver em casa, vai assistindo esses vídeos aí para